A Ana Paula Valadão também foi enganada. É impressionante como que quase todos os pastores e cristãos creem nessa mentira. Que os ímpios creiam é normal. Eles não têm a palavra de Deus como regra de verdade para julgar as coisas. Sim, a Bíblia ela não é apenas um manual sobre como ir para o céu. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. A Bíblia concede os pressupostos corretos para tudo, inclusive para a ciência, como Nancy Pearcey mostrou no seu livro A Alma da Ciência. Então vamos lá. Vamos ver a mentira que a Ana Paula Valadão acredita e que provavelmente você acredita também. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Então vamos lá, vamos mostrar aqui que a fala dela é a fala de aí, sei lá, 97% dos crentes. Pouquíssimos sabem a verdade. E muitas vezes repetem isso porque ouviram, até com a melhor das intenções, mas isso é errado e a gente precisa advertir. E é muito perigoso. Vamos lá. Ainda é no meio cristão evangélico um tabu e que graças a Deus tem sido destruído, desfeito, à medida que nós falamos com clareza que nós tomamos um remédio para dor de cabeça, para dor de dente. Por que a gente toma um remédio às vezes de uma doença crônica, para pressão, cardíaco? Por que não cuidar da nossa saúde mental quando o órgão do nosso corpo, que é o cérebro e as partes que produzem os neurotransmissores, tem alguma falta, né? Então a gente tem que tirar esse preconceito e buscar ajuda mesmo. Então eu acredito que nós também precisamos falar mais sobre isso para que as pessoas que sofrem com alguma doença da saúde mental possam procurar essa ajuda sem medo de estar pecando, ser uma falta de fé, falta de Deus, falta até de maturidade. Agora, é claro que é um conjunto, não é só um remédio que vai solucionar isso. Seu estilo de vida, sua alimentação. Eu aprendi muito quando eu descobri que, para mim, o açúcar, a lactose, o glúten não me fazem bem. E a É pra você não, açúcar não faz bem pra ninguém. minha saúde mental e emocional e todo o funcionamento do meu organismo também é regulado pelo que eu como. E à medida que eu comecei a comer melhor, também comecei a sentir tudo melhor em meu organismo e também nas minhas emoções. Nós também somos muito afetadas pelos nossos períodos mensais. Isso eu acredito que vale para toda mulher, mesmo. Enfim, aí vai, bora lá. Ah, a gente não toma remédio para o coração, né? Por que não para o cérebro? Sim, para o cérebro a gente toma, poderia tomar. A questão é quem disse que a tristeza é uma questão meramente cerebral. A gente de fato vai ao médico, porque médico é medicina, psicologia, psiquiatria não é. Mas vamos lá, vamos começar assim. O psiquiatra Thomas Szasz, em seu livro O Mito da Doença Mental, diz que até Freud e Charcot, doença era a normalidade física, ou seja, tem um marcador biológico. Mas a partir desses dois, de Freud e Charcot, cria-se o mito da doença mental. Olha que coisa, né? Como se a alma, essa coisa imaterial, pudesse ficar doente. Mas enfim, a partir desses dois, cria-se o mito da doença mental, explica Thomas Szasz. Simplesmente usando o peso da sua autoridade, sem nenhuma prova, Charcot começa a chamar histeria, que era o problema mental da época, de doença. E pronto, a mágica acontece. Simplesmente usando o peso da sua autoridade, explica o psiquiatra Thomas Szasz. Allen Francis, diretor do DSM-4, a Bíblia da Psiquiatria e da Psicologia, ele admite em seu livro Voltando ao Normal que inúmeros absurdos científicos passam a ser cridos sem prova alguma, simplesmente através do peso da autoridade de alguém. Modismos psiquiátricos começam quando uma autoridade poderosa lhes dá força e legitimidade. Ou seja, não tem prova científica nenhuma. Mas se uma autoridade muito poderosa diz a grama é rosa, e aí você tem a divulgação disso, e você ainda tem a indústria farmacêutica lucrando com isso, pronto. Rapidamente todo mundo está acreditando que a grama é rosa, e aquele que diz que é verde deve ser preso e morto. Thomas Szasz, então, na página 36 do seu livro, diz que isso marca o início moderno das doenças mentais e contém o maior erro lógico e processual na evolução da psiquiatria moderna. Esse negócio de passar a chamar histeria sem ter prova nenhuma de doença, marca o maior erro metodológico e lógico da psiquiatria moderna, diz o psiquiatra Thomas Szasz. Uma doença tem um marcador biológico. Você sabia que das trocentas ditas doenças mentais classificadas lá no DSM, nenhuma tem marcador biológico? Sim, aqueles que dizem que depressão, TDAH, é uma doença, é um problema cerebral, biológico, estão mentindo ou são mal informados. Pois até o DSM reconhece não haver marcador biológico para as ditas doenças mentais. Não tem lá um exame que você vai fazer que você vai encontrar, aqui está o TDAH, aqui está a depressão.
O próprio DSM reconhece que isso não existe. A maior autoridade psiquiátrica e psicológica da psicologia do mundo reconhece não haver. Eu li o DSM. Você leu? Eu li. Eles mesmo reconhecem. Então, TDAH diz, não tem marcador biológico. Não tem para nenhum, para nenhum. Ok. Então, como se tornou tão popular? No caso específico da depressão, vai. Achar que é doença. Como que se tornou tão popular essa crença? Como explica o psiquiatra Theodore Dalrymple no seu livro Evasivas Admiráveis, a explicação é uma: indústria farmacêutica e o marketing da doença. Afinal, se eu tenho um remédio para vender, eu preciso de uma doença. O psiquiatra Joseph Jacob começou com a teoria de que a depressão teria a sua causa num desequilíbrio químico. Para ele, lá no início, era a falta de noradrenalina. Depois mudaram para serotonina. E agora o pessoal já está falando em outras coisas, como hormônio e por aí vai. Enfim, ele provou alguma coisa? Claro que não. E nunca ninguém vai provar, porque como fazer uma ligação de causa e efeito entre algo físico e subjetivo, algo físico, como serotonina ou alguma coisa química no seu corpo, e algo subjetivo como a tristeza? Não tem como. Mas enfim, ele provou? Não. Então, como se tornou tão popular a ideia de que a depressão tem uma origem física? O psiquiatra Theodore Dalrymple explica: marketing da indústria farmacêutica. Se temos um remédio, precisamos de uma doença. Então eles inventaram a doença da depressão. A psiquiatria e a psicologia inventam, porque a medicina descobre doença e a psiquiatria e a psicologia inventam. Theodore Dalrymple diz que as empresas que produziam os remédios patrocinavam os testes. Safadinhos! E ele afirma que as reivindicações acerca desses remédios não eram apenas falsas, mas mentiras deliberadas. Alan Francis, diretor do DSM-4, admite em seu livro Voltando ao Normal que mais de 50% dos doutores que votavam sobre o que era doença mental... Sim, no capítulo 2 ele fala sobre isso. Como eles chegam a definir isso aqui é doença mental, isso aqui não é? Votação. Ciência pura, não? Votação. Mas enfim, ele diz, olha, ele admite, no DSM em que ele foi diretor, para não dizer que alguém está falando mentira dele. Ele admite no seu livro Voltando ao Normal. Lá no DSM-4, quando a gente votava para saber o que era doença mental ou não, mais de 50% dos doutores que votavam tinham ligação com a indústria farmacêutica. Ora, isso cria um conflito de interesse óbvio, o que anula o critério científico. Pense o seguinte, eu sou dono da fábrica que vende remédio para depressão. E o meu funcionário, aquele que depende de mim, ele está em uma reunião votando se depressão é doença ou não. Há um conflito de interesses ou não? Vejamos a fala de tantos outros doutores sobre ser falsa a ideia de que depressão é doença. John Marturus, biólogo celular e molecular, pesquisador translacional sobre descoberta de drogas e terapia direcionada, disse: a hipótese do desequilíbrio químico foi uma ferramenta de marketing bem elaborada. Só quero lembrar vocês, lembra daquele comercial antigo, lá da indústria, do leite condensado? Dizendo assim, ó, troque o leite materno por leite condensado. Tá vendo o que a indústria do marketing faz? A indústria, seja do comércio, seja qualquer tipo de indústria, meu amigo, em nome do dinheiro, leite condensado poderia substituir o leite materno. Ó, eles lá, comprovação científica. Enfim, é uma besteira. E esse doutor disse mais. A depressão, ela não é causada por conta de uma doença no cérebro, mas os antidepressivos causam doença no cérebro. E aí, pastores? Se esse doutor estiver correto, quem é o perigoso aqui? Eu ou vocês? Esse doutor está dizendo, os antidepressivos é que causam desequilíbrio químico. Os antidepressivos é que adoecem o cérebro. Quem é perigoso aqui? Eu ou os pastores que recomendam essas drogas? O doutor Daniel Beger disse, desequilíbrio químico é mentira. Pessoas feridas foram enganadas pela comunidade médica que, por sua vez, ouviu mentiras das grandes empresas farmacêuticas. Outro doutor, Joseph Goldberg, professor de psiquiatria clínica. Passaram os dias das teorias simplistas de que a depressão é causada por um desequilíbrio químico. A doutora Joanna Moncrief, por sinal, já fiz até um vídeo aqui em que ela fez um estudo falando que mentira, não é depressão causada por desequilíbrio químico, é mentira. Ela afirma, não existe nenhuma droga que possa curar a condição humana e a teoria do desequilíbrio químico é totalmente falsa. A condição humana que é obviamente da tristeza. Ela escreveu um livro, O Mito da Cura Química, em que ela declara, este livro expõe como fraude a visão tradicional de que os medicamentos psiquiátricos atacam doenças subjacentes ou corrigem os desequilíbrios químicos. Agora, esta é a citação mais legal.
Ela vem do psiquiatra e editor-chefe da Psychiatric Times, Ronald Pies. Ele disse que não há meios objetivos de medir se existe algo como um nível químico equilibrado e muito menos testes para descobrir alegados desequilíbrios. E ele então conclui: sem um padrão de níveis químicos normais, é simplesmente impossível afirmar um desvio ou um desequilíbrio. Quer o teste para isso? Ah, é um desequilíbrio químico, não sei o que lá, a causa da depressão é uma questão física. Pergunte ao seu doutor, quando ele te identificar, classificar como depressivo, dar esse diagnóstico. E aí, se ele disser, é falta de serotonina, sei lá o quê, é desequilíbrio químico, pergunte, doutor, qual é o padrão de equilíbrio químico saudável? Ele vai responder, não temos. Como o doutor acabou de falar aqui, como eu acabei de citar aqui a fala do doutor, se não temos um padrão de equilíbrio químico, como você pode dizer que eu estou fora do padrão? Já reparou que quando todo mundo vai ao consultório do psiquiatra e sai de lá com um diagnóstico de depressão e um monte de droga, eles saem de lá sem ter feito exame algum? Se é uma substância química e tal, como que eles vêm apenas com o olho nu assim? É que não há mesmo exame para diagnosticar depressão e nunca haverá. Sabe por quê? Como fazer ligação de causa e efeito entre algo físico, serotonina, e tristeza, um sentimento subjetivo. Veja, aqui a minha veia sanguínea está entupida. Meu coração parou. Olha a ligação de causa e efeito. Eu consigo ver. Isso independe da minha crença ou não. Só ter olho. Se eu tenho olhos, eu vejo causa, efeito. Causa, efeito. Isso é ciência. Isso é medicina. Agora, como que eles fazem isso em se tratando da tristeza? Se você fizer um exame e constatar que a sua taxa hormonal está baixa, e daí? Quem disse que isso prova que a taxa hormonal baixa é prova de depressão, de tristeza? Como fazer essa ligação de causa e efeito? Está escrito lá, aqui jaz o hormônio da infelicidade? Aqui jaz o hormônio da tristeza? Claro que não. Isso é uma inferência materialista que eles fazem. Afinal, para eles, ateístas que são, a única coisa que existe é a matéria. Logo, todo o comportamento humano é explicado de maneira apenas material. Olha que coisa doida. Eu ouvi uma vez uma moça dizendo assim, eu estou em depressão porque a minha ferritina está baixa. A minha esposa também estava. A ferritina dela baixíssima. Mas ela não estava deprimida. Ela estava super feliz. Ela declara, olha, depois que equilibrei a minha ferritina aí, ela me disse, olha, a diferença que eu sentia é que eu acordava mais bem disposta. Antes eu acordava meio cansado, demorava para embalar. Mas ela não estava deprimida. Somos corpo e alma, óbvio. Somos um todo. Se o seu corpo é mal alimentado, como a Ana disse corretamente, você está com falta de vitamina, algum desequilíbrio de fato físico ali, hormonal, é claro que você deve se tratar. E, muitas vezes, esse próprio desarranjo no nosso corpo já tem a ver com pecado. Você come só porcaria, ingere açúcar, como diria o Marçal, comedor de açúcar. É óbvio, aí você fica inflamado. Um monte de problema. É claro, é claro. Agora, qualquer anormalidade física que exista não é causa direta de tristeza. Isso é ridículo. Um corpo doente, inflamado, cansado, é uma tentação, sim, a tristeza, mas não é causa direta de tristeza, pois a Escritura declara, o espírito firme sustenta o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o poderá suportar? Esse texto está dizendo que alguém pode ter um espírito firme até em meio à doença. Ou Paulo, que disse, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, o corpo, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Como é que é, Paulo? O homem exterior está se corrompendo, está enfermo, está cansado, ficando velho. Mesmo assim, o seu interior não é afetado por isso, Paulo. Você é mais forte do que isso. É o que Paulo está dizendo. Apesar das limitações físicas, do cansaço que vem com a idade, da corrupção do meu corpo, que inclui doença, obviamente, Paulo está dizendo, meu espírito está animado. O meu homem interior se renova, ainda que o meu exterior se corrompa. Mas os crentes deixaram de ter a Bíblia como regra de verdade. O texto diz que é possível ter um corpo corrompido e um homem interior renovado, mas eles não ouvem mais. Eles esqueceram do Salmo 1. Eles ouvem o conselho dos ímpios. Eles andam no conselho dos ímpios. E como diz o salmista no Salmo 1, o caminho deles é de perdição. Sim, o caminho dos ímpios e dos crentes que estão seguindo o conselho desses ímpios, que estão desanimados, esses crentes, estão deprimidos e fracos. Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é amor, alegria. Alegria não é fruto do Prozac. Não é fruto do conselho dos ímpios. É fruto do Espírito. E aqui não estamos negando o problema. Cristãos genuínos
podem enfrentar tristeza profunda, profundíssima, profundíssima. Mesmo o cristão mais fervoroso, faz parte da existência humana. E esse que é o outro grande problema também, né? Ficou triste, tem que tacar o remédio, tem que... Por quê? Sim, às vezes ficamos tristes por um longo tempo. Não tem... tem que tratar. Não tem que tratar. Faz parte, você perder um parente, é normal. É normal ficar profundamente triste, perder o emprego. Faz parte. Tratar o quê? Você tem apenas que suportar, enfrentar e com o tempo isso vai passar, com fé. Mas é um desespero, não podemos sofrer nada. Mas o sofrimento faz parte da existência. Então, esse é um outro ponto. Mas enfim, a tristeza profunda, qualquer um, o cristão mais fervoroso pode enfrentar. Ninguém está negando isso. Só estamos dizendo que não é doença. E que o único capaz de lidar com isso é Jesus. Mas, quanto aos pastores que recomendam a psicologia, a psiquiatria em caso de depressão, de tristeza, qual psicologia vocês recomendam? Pois há mais de 500? Uma em contradição com a outra? Pastor, mas também no protestantismo tem tem dezenas de denominações. Sim, mas a gente tem uma regra para julgar. Aqui, ó, a regra de verdade está aqui. Está aqui a Bíblia. Agora, se a psicologia trata de coisas que a Bíblia não trata, qual é a regra de verdade? É como o Paul Washer disse. O psicólogo se torna a fonte de verdade. Ele é a regra. É ele que vai escolher. Tem 500, mas eu estou dizendo que essa aqui é a verdade. Por quê? Porque eu estou dizendo. Então, quais das 500 psicologias o pastor recomenda? E nenhuma delas é cristã. Todas construídas a partir de pressupostos anticristãos. E quem entende um pouquinho de Bíblia e estuda um pouquinho de psicologia vai ver. É incompatível. E se como o próprio DSM mostra não haver marcador biológico para depressão, qual critério o pastor usa para diferenciar a tristeza normal para a tristeza patológica, a depressão? Qual tristeza Jesus é capaz de lidar e qual tristeza Jesus é incapaz de lidar? Como é que o pastor faz aí? Porque Davi foi capaz de se reanimar no Senhor. Não numa droga ou na sabedoria secular da época, mas no Senhor, diante da perda de tudo. Seus bens foram queimados, sua família sequestrada. Obviamente, ele ficava com medo se as mulheres dele não estavam sendo violentadas. Seus bens queimados, sua família sequestrada e, para piorar, o exército falava em matá-lo. Ele chorou até não ter mais forças. Por que Cristo foi suficiente para Davi, mesmo depois de chorar até não ter mais forças? Diante da perda de tudo. Mas os cristãos não conseguem se reanimar no Senhor diante de uma unha encravada. Quando pastores tentam diferenciar, fazer o critério de diferenciação entre tristeza, que faz parte da vida, ou fruto de pecado, para tristeza, depressão, aí fica notório o absurdo e a total falta de critério. Lamartine Possela, por exemplo, falou sobre isso e eu fiz um vídeo. Você vai ver como que é contraditório, como que é subjetivo. O critério que eles dão não é critério coisa alguma. Assista. Assista também a minha série sobre psicologia versus cristianismo. E tem também o meu corpo, a culpa é do meu corpo. É isso, a culpa é do meu corpo? E ali eu falo sobre boa parte das ditas doenças mentais e o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Mas é isso aí. Deixe seu comentário aqui, Deus abençoe e até a próxima.